Salve salve galera do canal Palmeiras News, e se você quer aprender a trabalhar de casa, baixe uma aula gratuita que está aqui abaixo, no primeiro link da descrição e pegue o seu presente. Agora fique com a coletiva do Abel Ferreira pós-jogo. Apesar de uma vantagem não ser tão grande assim. Olha, bastante feliz por essa marca, 200 jogos, né? Desde 2018, a minha chegada no Palmeiras, eu tinha esse objetivo de poder jogar o maior número de jogos possíveis, né, e conquistar títulos. E graças a Deus, ao apoio do torcedor, da diretoria e desse grupo maravilhoso que a gente tem hoje, eu estou alcançando essa marca hoje, né? Mas almejo coisas boas, né? Buscar mais títulos, poder jogar mais e espero que isso possa acontecer, né? Hoje um jogo difícil, muito cara de Copa do Brasil, né? A gente vê a dificuldade que é de jogar contra as equipes de menor expressão. Saímos atrás, tivemos que correr atrás do resultado e tivemos oportunidades aqui no finalzinho até de fazer o terceiro gol, mas infelizmente a bola não entrou. Mas agora é descansar, tem uma viagem longa, difícil, jogo contra a equipe da Bolívia, onde que a gente almeja mais uma vitória para a gente terminar, quem sabe aí na fase de grupo aí, sendo um dos primeiros colocados para levar a decisão da Libertadores dentro da nossa casa. Marcos, você tem uma experiência grande aqui no Palmeiras já, e eu não sei se passou pela sua cabeça ou se passou pela cabeça do pessoal no campo o que aconteceu ano passado na Copa do Brasil, né? Que foi um jogo também contra um time de menor expressão, mas um time que deu a vida dentro de campo, e o Palmeiras, mesmo jogando bem naquela oportunidade, não conseguiu fazer o gol, foi para os pênaltis, foi eliminado pelo CRB. Então hoje vocês conseguiram a virada, né? Vocês encararam uma dificuldade parecida, mas conseguiram a virada e imagino que é um alívio, né? Para vocês terem um caminho um pouco mais tranquilo no jogo da volta lá em Londrina. É verdade, foi contra o CRB, né? Eliminação dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Foi difícil você digerir aquela situação, né? Mas dentro do vestiário hoje, antes do jogo, a gente bateu muito em cima disso, que seria um jogo difícil, que a gente tinha que levar um jogo sério, ter uma concentração como se fosse um jogo de Libertadores, para que a gente não caísse, como aconteceu no ano passado, a importância de passar de fase para o clube, para o torcedor e para nós que almejamos chegar à final da Copa do Brasil. Começou hoje, né, com essa vitória. Esperamos que possamos concluir isso no segundo jogo em Londrina e contamos com o apoio de todo o nosso torcedor lá no Paraná para que a gente possa levar a nossa força máxima lá e conseguir mais um resultado e passar tranquilo. Marcos, boa noite. Você completa hoje 200 jogos, né, com a camisa do Palmeiras. Eu queria que você falasse para a gente qual foi o momento mais especial que você viveu com a camisa do clube e o que você ainda espera viver com o Palmeiras. Olha, mais especial foi as Libertadores, né? 2 Libertadores consecutivas. Uma cobrança muito forte para que a gente pudesse ganhar, principalmente depois da eliminação contra o Grêmio. Se eu não me lembro, 2019, dentro da nossa casa no Pacaembu, ali foi muito dolorido para nós, principalmente eu que estava aqui, né? Depois teve aquela situação toda com o Bruno Henrique, então foi um momento crítico também, né? A gente tem que lembrar das coisas ruins, que elas nos fortalecem. E depois disso, o crescimento da equipe, as vitórias, os títulos. E espero continuar nessa trajetória, né? O Abel é um cara que cobra bastante, que nos incentiva bastante a sempre vencer. Sabemos que uma hora ou outra pode acontecer as derrotas, mas a equipe está mentalmente muito forte para que a gente possa chegar às finais e, quem sabe, ser campeão. Rocha, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho, o Abel já deixou muito clara a necessidade de um rodízio pela maratona de jogos e pelo calendário do Palmeiras. Você não viajou na última semana para o Equador, agora tem uma nova viagem desgastante, uma altitude também de 2.800 metros. Como o Abel tem trabalhado com vocês e conversado também nesse sentido de promover esse rodízio, que a gente sabe que no final das contas todo mundo quer jogar, né? Boa noite. Boa noite. Foi bem conversado com ele, né? Principalmente na semana passada, quando ele poupou eu, o Veiga, o Zé, o Dudu, e ele disse que a gente já ia viajar nessa próxima viagem. Ele está tentando buscar esse equilíbrio dentro das competições para estar descansando algum ou outro jogador aí, para que a gente possa ter força máxima diante dos nossos adversários nos momentos decisíveis. Então, está sendo bem tranquilo dentro do elenco, todo mundo está aceitando bem essa tomada de decisão da comissão técnica e espero que isso possa surtir efeito
mais para frente, porque a gente sabe que a gente vai entrar numa sequência de mata-mata, de jogos difíceis, de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é muito difícil também, né, que é um campeonato mais longo, mas está sendo muito bem aceito pelo elenco e a gente respeita a decisão do Abel. Rocha, aqui. Sobre o jogo, a gente viu que o adversário, até por ter saído na frente, e acho que era a proposta deles, né, se defenderam muito, baixaram bastante as linhas, tentaram ganhar tempo, foi notório, assim, de toda a forma possível. Como é que vocês, dentro do campo, administraram isso? Vocês esperavam uma postura dessa forma? Vocês foram, daqui a pouco, perdendo um pouco a paciência em algum instante ou outro para tentar buscar a virada, o resultado? Olha, a gente já esperava, sim, esse jogo mais parado, mais truncado, né, da equipe deles, principalmente a partir do momento quando eles saíram na frente. Ali o goleiro parou 1, 2 vezes, os jogadores em todas as divididas ficavam no chão. E a gente, na hora que tinha a oportunidade de parar, de pegar a bola, a gente tentava bater a falta rápido, tentava colocar mais velocidade. Foi uma das coisas que o Abel nos pediu. Mas um jogo difícil, complicado, né? A equipe tirou o nosso espaço, uma equipe que baixou bem as linhas, onde que a gente ficou um pouco sem aquela transição de velocidade e ficou um jogo bastante preso ali, onde que a gente tentou circular a bola bastante, mas fomos eficazes ali no chute do Gustavo, nas bolas paradas também, que a gente teve um pouco de chance. E agora é trabalhar para terça-feira a gente ter um pouco mais de liberdade de jogar e conseguir o resultado com mais facilidade. Falando especificamente do primeiro gol, foi muito rápido, né? Assim, o que aconteceu ali? Foi uma desatenção? O que você pode dizer desse lance específico? Olha, foi um contra-ataque, né? Uma jogada ensaiada ali, onde que a gente tem a liberdade de movimentar, fazer. Numa dividida, a bola acabou espirrando para a equipe deles, né? Foram bastante felizes no contra-ataque, uma equipe que jogou com um meio de campo bastante fechado e com jogadores buscando esse contra-ataque, e a gente vai trabalhar para que isso não venha acontecer, porque isso é uma competição mais difícil, a gente pode acabar não conseguindo reverter essa situação. Rocha, boa noite. Boa noite. Hoje foi o 5º jogo seguido do Palmeiras fora do Allianz Parque, né? 2 fora de casa. Aliás, 2 aqui na Arena Barueri, 3 fora de casa e invencibilidade. 3 vitórias, 2 empates. Vocês ainda têm mais um jogo fora de casa na Bolívia até voltar para casa alviverde. O quanto pesa para vocês voltar a jogar em casa, sabendo também que a possibilidade de ter um maior número de torcedores do que teve hoje à noite, por exemplo, ela é maior? E pensando também na continuidade no estádio que, notoriamente, nos últimos anos tem sido uma das grandes forças desse time do Palmeiras. Olha, a gente fica a gente sempre cobra, né, um pouco uma resposta da diretoria para que a gente possa jogar dentro da nossa casa. A gente sabe a força do nosso torcedor, um gramado que a gente já adaptou, né, que é o sintético, onde que a gente consegue colocar um pouco mais de velocidade. O Palmeiras está tentando fazer o melhor dentro desse estádio, mandou uma equipe a tentar melhorar o gramado, mas ainda não encontramos um gramado perfeito, onde que a gente possa acelerar mais a bola, ganhar mais velocidade, e a gente espera que a gente possa voltar rápido para dentro da nossa casa, onde que a gente tem a nossa força, onde a gente vai encontrar os mata-matas, vamos encontrar a força do nosso torcedor, e sabemos que pode fazer a diferença, e a gente espera que breve a gente possa estar em casa. Ô Marcos, 200 jogos com a camisa do Palmeiras, você lembrou também de momentos difíceis, né, coletivos do Palmeiras, com a eliminação e tal, mas você superou a desconfiança de muita gente no começo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse período, de como é que foi. Eu ouvi e vi até uma entrevista tua na TV Palmeiras, abrindo o coração, dizendo que você teve medo quando chegou, porque você estava no Atlético há muito tempo, sentiu a pressão daqui. Como é que foi superar aquele início, que não foi tão curto assim, não, né? Foi difícil, né? Quando a minha chegada, já tinha 12 anos que eu estava no Atlético, em Minas Gerais, perto da minha família, dentro de casa. Então, eu tinha todo um conforto, toda uma tranquilidade, né? E vim para São Paulo, jogar no Palmeiras, com pressão, cobrança, né? Mas eu tive o apoio, principalmente do Felipe Melo ali, que quando eu cheguei foi um cara que me abraçou, era um cara cascudo, experiente, que já tinha um respeito muito grande do torcedor, então isso facilitou também a minha adaptação. E com o passar do tempo, né, com a desconfiança, com a cobrança, todo ano a torcida pedia para contratar um lateral direito, e isso deixava a gente um pouco triste, né, porque você vinha tentando fazer o seu melhor,
Mesmo entre altos e baixos, eu consegui superar essa desconfiança, consegui conquistar títulos. Hoje estou fazendo 200 jogos vestindo essa camisa e espero completar aí até 2023 o meu contrato, almejando coisas boas, né, levando felicidade ao torcedor. A gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer o tropeço, mas hoje a gente está mais preparado, está com a cabeça tranquila, mais maduro para passar dessas fases difíceis. Mas eu agradeço o Palmeiras e o torcedor por tudo que me proporcionaram vestindo essa camisa. Está mais cascudo? Olha, mais experiente, mais cascudo, né? Já vou para o meu segundo filho, então a cobrança aumenta dentro de casa também. E é isso, dentro de campo o Abel me dá bastante tranquilidade, né? Mesmo jogando hoje numa função um pouco diferente. Vocês estavam mais acostumados vendo o Marcos Rocha mais ofensivo, sempre chegando ao ataque. Hoje eu estou tentando equilibrar mais a equipe, tendo a oportunidade de chegar uma hora ou outra, indo de trás para frente. Então, foi uma adaptação também para mim, né? Alguns torcedores ainda falam, Rocha não sobe, o Rocha não passa mais, não. Hoje a gente joga e faz o que é preciso para que a equipe vença, e assim a gente está conseguindo os resultados. Marcos, boa noite. Boa noite. O Abel, quando ele era jogador, jogava na sua posição. Ele era lateral direito. Eu imagino que vocês já tiveram conversas bastante produtivas nesse sentido, né? Queria que você contasse um pouco sobre esses papos, se você aprendeu muita coisa com o Abel, se ele costuma dar dicas específicas para a posição, por conhecer muito ali daquele lado específico do campo. Como é que é essa convivência com alguém que ocupou por tanto tempo essa mesma faixa do campo? Olha, ele cobra bastante essa nova função que eu faço, né? Que é ir de trás para frente, né? Eu sempre brinco com ele que ele está me colocando de zagueiro e ele fala, não, agora você é um lateral que vai de trás para frente, diferente do que você estava acostumado. Tem toda a sua comissão também que nos passa uma orientação desse novo posicionamento. E eu acho que estou me adaptando bem, estou gostando de estar jogando nessa função, apesar de gostar bastante de chegar ao ataque, poder ser mais produtivo na parte ofensiva. Mas hoje os meus números defensivos são bem compatíveis do que eu estou apresentando dentro de campo. E por ele estar mantendo eu na posição, acho que eu estou agradando ele. Beleza, gente? Obrigado. Boa noite. Pegando uma aguinha ali. Tudo bem? Podemos começar? Tudo bem, Abel? Boa noite. Falar um pouco dessa vitória num jogo traiçoeiro, né, Abel? Porque a responsabilidade é toda do Palmeiras, então o adversário vem aí como franco atirador, o franco com nada a perder. O que dá para dizer a respeito desse jogo e essa vantagem mínima para o jogo da volta? Cumprimos os serviços mínimos obrigatórios, era ganhar o jogo. Foi isso que nós fizemos aqui hoje. Abel, essa sua primeira resposta, que foi bastante direta, parece demonstrar que você não ficou tão satisfeito assim com o jogo. Já vos disse que estou cansado e vou ser rápido nas conferências. Disse-vos na última conferência que ia começar a ser rápido. Não, os meus jogadores tentaram, os meus jogadores criaram. Tivemos, para além dos 2 golos, mais 4 oportunidades. Tivemos 75% de posse de bola. E depois temos que fazer golo. Faltou só no último terço, qualidade nas nossas execuções, só isso, um bocadinho mais de aprimoramento, mas também com o adversário a fechar-se em cima da área com 9 jogadores mais o goleiro 10, deixando só o centroavante na frente, e era um jogo difícil. Teríamos e deveríamos ter que ser nós os primeiros a fazer golo, mas não conseguimos. Mas como disseste bem, e olhando aqui para as equipas que jogaram de São Paulo, as equipas de São Paulo, todas elas tiveram algumas dificuldades em ganhar, uns em casa, outros fora. Não foi só o Palmeiras, e o Palmeiras ganhou o jogo. Queríamos uma vantagem maior, mas cumprimos com os serviços mínimos, como eu disse ao seu colega. A nossa obrigação é ganhar e passar, essa é a nossa responsabilidade. Abel, boa noite. Aqui.
Abel, você tem feito um rodízio, isso é claro, da equipe, né, para evitar uma sobrecarga dos atletas também. E isso te permite também testar algumas outras possibilidades. Por exemplo, você já tinha usado o Atuesta como uma opção ao Zé Rafael, hoje você começou com os dois. Já tinha usado o Veron como opção ao Scarpa, hoje terminou com os dois em campo. Dá para tirar pontos positivos desse rodízio e testar mais possibilidades, é uma delas? É claro que dá. Nós, em tudo na vida que nos acontece, nós podemos olhar sempre para os dois lados. Há sempre o lado positivo e o lado negativo. Há sempre. Tu olhas para o lado que tu quiseres, tu é que os escolhes. Em função desta lesão do Jailson, que era o nosso 5, né? Para um não 5, é um jogador que pode fazer a posição 5 e a posição 3. O Atuesta não é um 5, não é? É mais um 8 do que um 5. Mas não há outra forma, nós temos mesmo que rodar a equipa. Não gostava muito de ter jogado em casa, na nossa casa, onde eu e os jogadores se sentem melhor, mas fruto das circunstâncias, não é? Um acordo feito, temos que jogar neste gramado, mas não foi por isso. Houve coisas positivas, procuramos depois meter o Scarpa sobre a esquerda, ou sobre a nossa direita, sobre a esquerda deles. Felizmente correu muito bem, nós queríamos exatamente isso, um remate exteriores, uma vez que o adversário tinha a linha defensiva muito densa em cima da área. Nós temos ali um lance, não sei quem nosso chuta, se é o Veiga, então o guarda-redes está fora da baliza e estão 4 jogadores em cima da linha. O futebol é isto, hoje não há jogos fáceis. Vocês viram que a Itália foi eliminada por quem? Não é? Este é o futebol, hoje é isso. Os meus jogadores tentaram, foram sérios, procuraram entrar por dentro, por fora, rematar. Fizemos um golo, ainda metemos uma bola no poste, fizemos outro. O Navarro teve uma mesmo ao acabar a primeira parte. E estes jogos nós temos que abrir para tirar a confiança ao nosso adversário, como disse bem o seu colega, bem sem responsabilidade nenhuma, vem à procura de algo e às vezes acontece, quando tu não estás atento e alerta, acontece. Boa noite, Abel. É evidente que desde que você chegou ao Brasil, o desempenho de alguns atletas acabou melhorando, evoluindo. Eu acho que o maior exemplo disso é o Rafael Veiga, que ganhou muita projeção com o seu comando. E aí eu queria te perguntar sobre a partida que o Atuesta fez hoje. Qual a sua análise e o que ele tem que fazer para ganhar espaço, se afirmar, se encontrar nesse time do Palmeiras? Olha, o mesmo que fez o Rony quando eu cheguei, o mesmo que fez o Luá quando eu cheguei, o mesmo que fez o Zé Rafael quando eu cheguei. Aqui vocês rotulam muito, criticam muito, não dão tempo, não dão espaço aos jogadores, não dão liberdade para eles crescerem. Mas são eles que jogam, são os jogadores que jogam. O Guardiola, vejam o que é que o Guardiola disse quando lhe perguntaram se era mais fácil quando ele era jogador ou quando era treinador. Disse: não, eu não jogo, eu não chuto, eu não cruzo, eu não passo. Eu meto-os no campo, mas quem faz a diferença são os jogadores. Estamos a falar de um jogador que acabou de chegar agora, é estrangeiro, tem qualidade. Vocês mesmos foram os mesmos que escreveram não sei quantas assistências, não sei quantos golos. Sim, não está no seu melhor momento de forma, é verdade. Eu não gosto de esconder, mas não gosto de matar ninguém. Não é? Aqui, quando eu cheguei aqui, os jogadores eram... como já aconteceu, e a responsabilidade, alguma dessa responsabilidade também em função daquilo que vocês escrevem, porque metem o dedo num jogador, neste jogador. Não, somos todos. Todos os jogadores jogam, não é só um. Sim, ele está a complicar um bocadinho o jogo dele, sobretudo naqueles passos fáceis, que entre aspas nos enerva a todos, não é? Dizem, não podes falhar esse passo. E ele tem que entender um bocadinho da posição primeiro, como eu disse ao seu colega, e também lhe digo assim, na posição dele não é aquela. O Jailson lesionou-se e ele está a jogar naquela posição. Nós, 5-5, temos dois. Era o Jailson e o Danilo. Temos o menino que é 8, temos o Zé que é um 8, e hoje, quando eu fiz a exposição, ele jogou a 5. E é isso que nós vamos procurar fazer. Quando os jogadores jogam mal, a responsabilidade é minha. Ele jogou mal porque, porventura, não foi eu que lhe passei as instruções certas. Porventura, o meu feedback, a informação que eu lhe passei, não foi a mais correta. Portanto, a responsabilidade... quando o jogador joga mal é minha. Como digo, foi eu que, em função do que eu lhe pedi, talvez eu não tenha sido claro o suficiente para lhe dizer o que é que a equipa precisava, mas a única coisa que podemos apontar tem a ver com esses passos. Eu chamo-lhe um nome muito curioso a isso, mas não posso dizer aqui. São os passos de... que não se pode falhar, não é? Aqueles passos que não posso falhar. São os passos de... não é? Que não se pode falhar. Porque depois isso tira-nos energia à equipa, obriga-nos a correr para trás, tira confiança ao jogador. Mas nós estamos aqui para ajudar todos, como sempre fizemos,
e é isso que nós vamos continuar a fazer. É nestes jogadores que nós acreditamos, são estes jogadores que nos têm dado alegrias, e nós estamos aqui para os ajudar. E quando as coisas não correm bem, aí a responsabilidade, ao contrário do que o Guardiola disse, quando os jogadores não jogam, a responsabilidade é minha, porque porventura não foi eu que lhe disse, não lhe dei as instruções corretas, o meu feedback não foi o melhor. Abel, boa noite. Eu quero te ouvir de uma estratégia do seu adversário que te deixou muito irritado mais uma vez, que foi parar o jogo, o goleiro cair, enfim. Vocês podem nos ajudar nisso. Vocês, a imprensa, podem nos ajudar a melhorar o futebol. Vocês podem ajudar. Isto é um bocadinho quase que cultural, não é? Quando a gente se habitua a uma coisa, a gente vê e não... E claro que eu fico irritado, porque eu digo aos jogadores, se eles querem melhorar as condições deles, se querem fazer melhores contratos, se quiserem evoluir, quanto mais tempo eles jogar, mais eles vão aprender. É assim que eu penso. Mas isso quem controla essa parte é o árbitro. Se tiver que dar 20 minutos de prorrogação, tem que dar 20 minutos de prorrogação. E vocês também podem falar um bocadinho disso. Eu acho que vocês também nos podem ajudar a melhorar o futebol. É olhar também para essas coisas e falar também disso, que é possível. E vocês têm essa responsabilidade. Abel, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a ideia também do gestor de pessoas, que é o técnico, e do mental, que você se utiliza muito, para falar sobre a recuperação de atletas. Você acabou de falar sobre o Atuesta, não é o melhor momento dele, e você já pegou outros atletas que conseguiu recuperar. O ambiente externo sempre acaba influenciando e entra, muitas vezes, no vestiário, com a imprensa e os comentários, os torcedores e as redes sociais, as cobranças até muitas vezes de quem está próximo do atleta, empresários e tudo mais. Como que você pega, por exemplo, um Atuesta, que é um jogador estrangeiro, que estava jogando fora do seu país, vem para o futebol brasileiro e tem a exigência e a cobrança de se adaptar tão rapidamente desses elementos externos? Como é o teu trabalho para fazer com que ele atinja o melhor nível e se adapte fora do gramado? Olha, primeiro nós percebermos que o tempo de adaptação não é igual para todos. O Palmeiras é um clube especial, o Palmeiras é um clube exigente. O Palmeiras é um clube que nos cobram para ganhar. E eles têm que entender isso. Como aconteceu como disse, eu quando cheguei aqui, eu não vou repetir o que aconteceu à frente do CT, vocês sabem o que é que aconteceu à frente do CT, e os jogadores, mais do que tudo, precisavam de carinho e confiança. Foi o que eu lhes dei quando estávamos a falar de gestor de recursos humanos. Eu, quando cheguei aqui, não fiz milagres nenhuns, quem jogou foi eles. A única coisa que eu fiz enquanto treinador, e eu e a minha comissão técnica, foi lhes dar carinho, foi dizer que eles eram bons jogadores, que iam errar como erram os melhores do mundo, como erra o Ronaldo, como erra o Messi, como erra o Neymar. O Neymar que é o Neymar, vocês às vezes dão-lhe porrada e dizem como é que é possível, é um dos melhores do mundo. Então sempre... Nós não vamos jogar sempre bem, o treinador é igual. O treinador é igual. Ganhamos uma Libertadores, passado um mês, tinha muros pintados. E o futebol é assim. E quando tu entendes como é o futebol, tens que fazer assim, ó, isto e isto. E só uma coisa que, para mim, só há um negócio, é trabalho duro e de qualidade. E quando eles o fazem de forma consistente, nós vemos o Verão aos pouquinhos a crescer, nós vemos o Zé aos pouquinhos a crescer, nós vemos o Veiga a crescer, e toda a equipa a crescer, mas de forma conjunta. E é normal que nesse período o menino, que é um moleque muito jovem, que ganhou num ano, ganhou quase tudo, eu tenho que perceber que temos que brincar menos e ser mais sérios naquelas 2 horas de trabalho, aquelas 1h30, temos que ser sérios naquilo que fazemos. E depois, como digo, acarinhá-los todos da mesma maneira e dar tempo, porque o tempo não é igual para todos. Há jogadores que chegam muito rodados da Europa e que facilmente se adaptam, e outros que nós temos que lhe dar mais tempo. Se nós lhe reconhecemos confiança, é só eles adaptar-se, porque o tempo de adaptação não é igual para todos. Abel, boa noite. Se você me permite, eu quero sair um pouco da questão do campo, porque, infelizmente, nessa semana nós tivemos um episódio bastante sério de racismo envolvendo torcedores do Emelec, se direcionando ali à torcida do Palmeiras, no Equador. E não foi um ato isolado. Na mesma semana tivemos um torcedor do Boca Juniors preso aqui, detido em São Paulo, depois liberado. O Red Bull Bragantino também jogando com os Estudiantes, algo semelhante. O Fortaleza, a torcida do Fortaleza passou por algo parecido no estádio do River Plate. Queria que você falasse um pouco sobre esse padrão de comportamento na América do Sul, e imagino que não só na América do Sul, no mundo inteiro,
E se há alguma esperança de transformação nesse sentido, e você como um agente público, que muita gente ouve e para ouvir, o que você tem a falar sobre esse assunto que é bastante sério? Olha, isso é um tema muito sensível, porque hoje tens de ter muito cuidado quando falas desse tema. O que eu acho é que nós todos, enquanto agentes do futebol, temos todos responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade, e isso depois tem a ver com a formação de cada pessoa. A formação. Por isso é que eu vos disse que, para mim, a maior ferramenta que existe no mundo, uma das maiores ferramentas, das maiores armas, é a educação, é a leitura, é a formação. E todos nós temos que caminhar nesse sentido. Se nós nos lembrarmos da Inglaterra há 15 anos atrás, todos nós seguramente nos lembramos, e aos poucos foram-se criando regras para banir essas pessoas em particular e muitas vezes para castigar os clubes de forma séria. Se nós nos lembrarmos, Liverpool teve uma série de anos fora das competições por causa de comportamentos menos acessíveis. Agora, da minha parte, eu lamento, fico triste, porque para mim o futebol é espetáculo, para mim o futebol... Eu tenho que ir ao futebol para me divertir com a minha equipa, eu tenho que ir ao futebol para apoiar a minha equipa. Eu não tenho que ir ao futebol para descontar nas pessoas que estão lá as minhas frustrações pessoais. E muitas vezes isso acontece, sobretudo então se a equipa não estiver a ganhar, toda a tua experiência passada tu vais para dentro de campo. Muitas vezes a intenção dessa pessoa que o faz não é com malícia. Porventura teve um problema com a mulher, discutiu com o filho, vai para o campo de saco cheio, como vocês dizem aqui, e fala aquilo que não deve, mas se calhar que não com a intenção que nós muitas vezes lhe queremos dar. Mas não se pode, temos que olhar para isso, temos que atuar, e acredito que as pessoas, é quem compete tomar essas decisões, o vão fazer, mas isso depende de todos nós. A sociedade hoje, eu já disse isto quando cheguei, não é aqui. A sociedade hoje global tem uma crise muito grande de valores. Valores, quando falo de valores, falo de respeito, falo de gratidão, falo de pedir desculpa. Tem uma crise de valores, mas não é só na América do Sul. É de forma geral, de forma global. Vivemos numa era onde existe a falta e uma crise muito grande de valores. E o mais simples é o respeitar o próximo, é fazer bem ao próximo, é tolerar o próximo, é pedir desculpa ao próximo, é agradecer ao próximo. E hoje nós não vemos isso, vemos o contrário. Vemos nós todos, com todo o respeito, nós todos, e muitas vezes eu, porque às vezes não sou o melhor exemplo ali, e modéstia à parte, eu tenho portado bem nos últimos jogos, modéstia à parte, porque parte de nós esse exemplo de dar aos outros, esse mesmo exemplo, mas hoje nós semeamos ódio em todo lado, e nós queremos escolher o quê? Semeamos ódio e queremos escolher o quê? Nós vamos escolher aquilo que plantamos, para todos, para mim, para vocês, para os europeus, para todos. Nós vamos escolher aquilo que plantarmos, e essa é a responsabilidade nossa. E uma filosofia minha de vida é: eu vou procurar deixar este mundo, este planeta, melhor que o que eu encontrei. Esta é uma filosofia de vida pessoal minha. Sei que muitas vezes cometo erros, sei que muitas vezes não sou o melhor exemplo, mas tenho uma noção muito grande que tenho que melhorar, e vou melhorar nisso, se quero ser melhor treinador, e vou melhorar nisso. Agora, nós, de forma geral, porque eu sei que dá, vocês chamam aqui os cliques, como é que é? O Ibope, como é que vocês chamam aqui? Não, o que dá os cliques, para chamar Ibope, isso. E nós então, já vos disse, a responsabilidade é toda de todos nós, treinadores, dirigentes, jogadores, mídia, torcedores, árbitros, é a responsabilidade de nós todos. Portanto, eu vou colher aquilo que eu semear, e a nossa sociedade, infelizmente, está sem regras. Não é só aqui, é geral. Abel, por favor, você citou o Guardiola. O Jürgen Klopp diz que o trabalho do treinador é tentar controlar ao máximo as aleatoriedades de um jogo. Certo. Quando uma equipe produz muito, hoje até a circunstância foi diferente, porque a equipe se fechou, mas produz muito e acaba perdendo os gols, como foi contra o Emelec também. Você se satisfaz pela produção ou lamenta os gols perdidos? Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, porque eu fui jogador, e ninguém, mais do que o jogador, quer fazer bem. Quanto mais não seja pelo ego dele próprio.
não é? Ninguém vai para debaixo da baliza e falha de propósito. Ninguém faz um drible e falha de propósito. Eu sei que eles querem todos acertar. E é por isso que eu, quando chego ao final, uma coisa é quando eu não os vejo a correr, é quando eu não os vejo a esforçar. Isso é outra coisa. Isso é obrigatório. Isso tem que entregar tudo. Agora, há dias, mesmo nós no nosso trabalho, não é porque a gente queira fazer mal. Eu entendo os jogadores dessa parte. Logicamente, quando estamos a treinar, cobra a concentração e o foco, porque no jogo vai aparecer e em duas nós temos que fazer uma. Já vos disse, em duas nós temos que fazer uma. E os nossos jogadores sabem disso. Agora, eu sei que eles também não fazem de propósito. Eles todos querem ser os melhores marcadores, os melhores goleadores, os melhores defesas, o goleiro que menos golos sofre. Eles todos querem. Mas o futebol tem essa parte da aleatoriedade. Hoje o nosso adversário fez quantos remates? 2, 3... né? E um deles, golo. E nós temos que fazer essa média. Não interessa se eu remato 10 vezes ou 15 e faço 2. É igual eu rematar 4 e fazer 2. Portanto, eu tenho essa tolerância com os jogadores, eu entendo os jogadores, passo confiança aos jogadores, e eles sabem, eles mais do que nós, eles querem acertar. Às vezes nós criticamos, mas eles mais do que nós querem acertar, querem fazer bem, querem que as coisas lhe corram. Há dias em que, como foi com o Petroleiro, não é? Disse, malta, não me gastem as balas todas, guardem aí algumas munições. Não é? Vimos o Veiga a fazer 2 golos que vão ficar na história. E depois há dias que, como foi hoje, mas é muito mais difícil quando tens só 4 ou 5 jogadores na última linha. Quando tens 8, 9, e muitas vezes a bola bate na floresta, e foi o que aconteceu hoje. Criámos os suficientes para poder fazer pelo menos mais um golo. Não deu, seguimos em frente, daqui a 3 dias estamos a jogar outra vez. Está bem? Um abraço para vocês.